Muito bom dia, tá começando o Refil. Eu estou aqui, você está aqui, estamos juntos nessa quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Eu, em modo praia, tomei um torrão, mas isso não me impede de chegar até você cedinho para te deixar cheio de assunto. E hoje a gente vai falar de Venezuela. Não, a gente vai falar de Groenlândia, porque é pra lá que o Trump tá apontando o dedo. Vamos dar uma mergulhada nessa história. Também vamos falar sobre televisão. Deixa eu te falar. Sabe aquela que tá na sala da sua casa ali? Pois é, já era. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Tem também alergias a amendoim. As crianças estão cada vez menos alérgicas a esse grão. É um grão, amendoim? Bom, o fato é que as crianças estão menos alérgicas ao amendoim. E para fechar, a gente vai falar sobre a solidão de domingo e como ela está empurrando os solteiros para o trabalho. Veja só, um programa diverso para que você comece o dia cheio de assunto. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. E o meu café é O Brother. Pois é, eu faço uma assinatura da O Brother, onde todo mês chega na minha casa o café em grãos, porque eu tenho moedor, eu sou esse cara, certo? Eu sou esse cara que moe café. E você pode ter a mesma assinatura, basta acessar o link que está na descrição aqui do episódio, usar o cupom REFIL para ter desconto e receber todos os meses, assim como eu, um café maravilhoso para melhorar a sua vida. Mas vamos diretamente para o New York Times, porque teve esse artigo aqui que eu achei diferente dos outros que eu andei lendo sobre esse assunto de Trump e Groenlândia. Isso não é uma novidade, né? Ele no ano passado já estava falando disso, e agora voltou a falar disso, então a gente aqui, claro que também vai falar disso. Só que esse artigo do Times aqui, que chamou a minha atenção, na realidade ele toca num outro ponto, porque o que as pessoas têm falado muito e o que tem se noticiado muito sobre essa história aí do Trump na Groenlândia é justamente o uso da força, né? Que ele disse que não tá fora de cogitação trocar tiro lá com os dinamarqueses, com os groenlandeses. Só que o Marco Rubio apareceu dizendo que, na verdade, ele quer comprar a Groenlândia e não invadi-la, né? E que esse papo de invasão aí é só um recurso retórico, né? Para forçar a Dinamarca a entrar na negociação. E ao mesmo tempo o Trump pediu que assessores dele, né, desenvolvam um plano atualizado para adquirir o território. Bom, essa explicação ela soa diplomática, mas ela não tranquilizou os aliados, né? A ideia de tratar um território soberano como um ativo imobiliário voltou a assombrar a política externa americana. E a reação europeia foi dura. 6 países da OTAN, entre eles Reino Unido, França e Alemanha, se alinharam publicamente à Dinamarca, lembrando dos princípios básicos, né? Soberania, integridade territorial e inviolabilidade de fronteiras. A Groenlândia pertence ao seu povo, disseram os líderes europeus. E o recado tá bem claro, né? Se o Trump quer segurança no Ártico, né? Bom, isso vai ter que ser construído em conjunto e não por imposição. Porque do lado americano a ambiguidade permanece. A Casa Branca ainda não descartou o uso de força e reforçou que a Groenlândia é prioridade de segurança nacional. O Trump falou, né, em navios russos, navios chineses, minerais críticos, vantagem estratégica. Fato é que a Groenlândia ocupa um espaço de rotas marítimas que estão cada vez mais disputadas, visto que hoje a China tem uma nova rota da seda, passando pelo canal do Panamá. Então o Trump quer garantir a sua posição na Groenlândia para poder ter controle sobre justamente essas rotas aí, além de posicionar mais bases militares, porque eles já têm bases militares americanas lá, e explorar esses minerais raros que tem no chão gelado da Groenlândia. Bom, esse episódio ele revela muito mais do que negociação, né? Todo esse papo aí expõe uma visão de mundo em que as alianças são totalmente maleáveis. As fronteiras são totalmente negociáveis.
né? Comprar pode até soar menos agressivo do que invadir, mas vamos lá, a mensagem é a mesma. O cara quer tomar conta de um território que não é dele. Então, no jogo geopolítico do mundo, 2026 já entrou pegando fogo, né, cara? E esse é um assunto interessante da gente seguir acompanhando. Espero que você siga acompanhando comigo aqui no Refil, porque eu seguirei. Vamos pro próximo assunto. Diretamente da Wired, tá rolando lá em Las Vegas a CES, né? A Consumer Electronics Show, que é onde se lançam vários produtos novos eletrônicos. Então, tem bastante coisa bacana vindo de lá. E o que mais me chamou a atenção na edição de 2026 é que nem toda a inovação precisa ser espalhafatosa, né? Precisa gritar. Então, assim, em meio a carros futuristas, né, inteligência artificial, tem um movimento que está ganhando força no mundo dos produtos inovadores, que é justamente os objetos, as tecnologias que desaparecem dentro de casa. Menos tela chamando a atenção, mais objetos que convivem com o espaço, e é nesse espírito que as Art TVs se consolidam como tendência. E por isso que eu digo, meu amigo, a sua TV está com os dias contados. Aquele retângulo preto na tua parede lá, velho, daqui a pouquinho tu vai trocar essa televisão aí. E a pioneira nesse conceito de televisão artística, né, de Art TV, foi a Samsung, com a TV Frame. Ligada, ela é uma televisão comum, como a minha, como a sua, né? Só que desligada, ela vira um quadro na parede. A tela é fosca, tem uma moldura de pintura e obras de arte digitais no lugar daquele retângulo preto, né, que sempre roubou a cena da sala, ficam ali ornando com o seu ambiente. O sucesso dessa televisão aí foi tanto que ela virou referência para quem mora em espaços menores e não tem um cômodo de TV. Então, assim, como o cara só tem aquela salinha ali, essas televisões acabam fazendo o papel de decoração quando não estão sendo usadas. E agora todas as marcas entraram no jogo. Amazon, Hisense, TCL, LG, todas essas aí anunciaram modelos semelhantes. A Amber Art Line, apresentadas na CES, oferece milhares de obras de arte, até ajuda de inteligência artificial para escolher qual quadro mais combina com o teu ambiente. Não é só estética, né? É uma resposta direta para apartamentos compactos, para salas multifuncionais e para o fato de que as TVs cresceram demais, né? Pra gente fingir que elas não existem. Hoje em dia qualquer pessoa tem uma TV enorme na sala. E a tecnologia está finalmente acompanhando essa ideia. Essas telas mate, né? Que absorvem luz como se fossem uma tela de pintura. Tem essa iluminação inteligente que se ajusta ao ambiente, painéis ultra finos. Ainda é um produto mais caro e de nicho, mas ele aponta para alguma coisa bem maior, que a tecnologia, né, vai parar de disputar a atenção e vai começar a respeitar o espaço. Vocês se lembram quando saiu a TV de plasma? Pá, agora eu entreguei a idade, né, cara? Que loucura. Quando todo mundo tinha TV de tubo, os caras começaram a lançar essas telas finas e era caríssimo. Eu tô dizendo isso porque, assim, no final das contas, tudo vira liquidificador, né? As coisas que começam caras se tornam baratas. Essa é um dos desdobramentos da lei de Moore, aonde a próxima inovação vai sempre acontecer mais rapidamente que a anterior. Isso também se aplica aos preços. O computador, né, o preço médio de um computador de 1990 para cá desabou, né? E isso também com tablets, smartphones e agora as televisões. Então, essa que está aí na tua casa ainda funciona, é claro. Eu não comprei uma Art TV ainda para botar na minha sala, mas quem sabe quando ela custar mais barato. Porque afinal, sou o pai de gêmeas e o dinheiro aqui tem dois destinos. Eles se chamam Catarina e Olivia. Até lá, eu vou continuar decorando a minha sala com um retângulo preto. Vamos para o próximo assunto. New York Times, falando que as alergias por amendoim desabaram. E é uma loucura, né? Porque, assim, por várias décadas os pais ouviram a mesma orientação. Mantenha bebês longe de alimentos alergênicos, especialmente amendoim, que é um dos que mais geram alergia. A intenção dessa orientação era justamente proteger, mas o efeito foi o oposto. Depois que as pessoas começaram a afastar os seus filhos do amendoim, as alergias alimentares só cresceram. Só que em 2017, depois de estudos mostrarem que oferecer amendoim bem cedo podia reduzir o risco da alergia, a notícia agora é essa.
Introduza cedo o amendoim ao invés de evitar. E os resultados já começaram a aparecer. Um novo estudo publicado na Pediatrics, analisou dados de 125 mil crianças e mostrou que as alergias alimentares caíram 36% após as mudanças das recomendações lá em 2017. As alergias a amendoim despencaram 43%. Em números reais, isso significa dezenas de milhares de crianças que deixaram de receber um diagnóstico potencialmente perigoso e permanente, porque essas alergias nos acompanham para o resto da vida. A lógica por trás disso é bem simples, tá? Quando o nosso sistema imunológico entra em contato com alimentos pelo intestino, ainda nos primeiros meses de vida, ele aprende que aquilo não é uma ameaça. Já o contato inicial pela pele, pode confundir o organismo e disparar uma resposta alérgica. Então, assim, em vez de superproteção, o nosso corpo precisa de treino. E o mais curioso é que mesmo com essas evidências científicas garantindo que a exposição cedo diminui os riscos de alergia, pouca gente segue essas orientações. Menos de 1/5 dos pais introduz amendoim antes dos 7 meses dos seus filhos. A história deixa uma lição, Às vezes o instinto de evitar é justamente o que cria o problema. E no caso das alergias alimentares, a exposição precoce é prevenção. Eu me lembro que quando as meninas ainda eram menores do que elas são hoje, porque elas ainda são bebês, Elas não têm nem 2 anos. Mas quando elas tinham menos, a gente teve um dia lá em casa que preparou uma mesa com camarão, amendoim, que mais tinha? Puxa vida, agora não me lembro, mas enfim, a gente fez uma série de coisas que podiam ser alérgicas e fomos dando um pouquinho para cada uma, assim, com os remédios do lado, E elas passaram invictas. Será que elas iam ser alérgicas se a gente não tivesse feito isso? Eu não sei. Mas eu já comprei essa ideia aí, tá? Inclusive eu sou um pai que gosta de exposição. Eu acho que quanto mais a gente expõe e permite que os nossos filhos vivam experiências, mais fortes eles se tornam. E essa história da alergia do amendoim aí é só uma metáfora para a vida real, Se você super proteger o seu filho, ele vai ser um bunda mole. E ele vai ser alérgico à vida, vai ser alérgico a relações sociais, vai ser alérgico a um monte de coisa que não é só amendoim, não. Então, assim, deixa ele brincar, deixa ele se quebrar, deixa ele comer terra. Tenho certeza que os problemas vão ser muito menores do que se você ficar guardando ele dentro de uma redoma aí. Vamos pro último assunto do dia. Vamos falar sobre domingo, sobre solteirice e sobre trabalho. Vamos lá. Para muita gente solteira, domingo é o dia mais silencioso da semana. E eu fui atrás de uma pesquisa do Dating.com, que é um site de relacionamentos nos Estados Unidos, que mostrou que 65% dos solteiros consideram domingo o dia mais solitário. E dentro desse grupo aí, 74% usam o trabalho como fuga para o vazio. Em vez de descanso, eles entregam e-mails, tarefas extras, planejamento da semana como forma de não encarar a própria solidão. Funciona no curto prazo, mas cobra um preço alto depois. Trabalhar para anestesiar sentimentos não resolve o problema de ninguém, tá? Evitar o contato com o próprio desconforto aumenta os riscos de exaustão, de depressão e de burnout. Em muitos casos, o trabalho vira um substituto de propósito. Quanto faltam vínculos fora do expediente, produzir mais vira a identidade da pessoa, não é mesmo? E em 2023, a solidão foi classificada como preocupação global pela Organização Mundial da Saúde. No ambiente profissional, os números dispararam. Uma pesquisa da KPMG mostrou que sentimentos de solidão no trabalho quase dobraram em menos de um ano, impulsionado por restrições financeiras e pelo isolamento do home office. Menos dinheiro para socializar, menos encontros presenciais, mais gente sozinha, Dentro e fora do trabalho. A saúde não está em trabalhar mais, e sim em se conectar melhor. Dados da Gallup, outra pesquisa, indicam que funcionários se sentem menos solitários quando entendem o seu papel dentro da empresa, quando recebem reconhecimento dos chefes, quando criam vínculos reais e quando percebem o impacto no seu trabalho. Para empresas, isso não é papinho de RH, não. Até porque gente menos solitária é mais saudável, mais engajada e mais produtiva. Então, se você aí que tá me ouvindo é do time da solteirice e tá cobrindo as suas frustrações com trampo, não faz isso. Compra uma bicicleta, vai pedalar, entra num grupo de corrida, bota uma meia azul. Sabe essa da meia azul, Grupo de corrida, quem usa meia azul tá solteiro.
Será que eu causei algum problema agora? Dá uma olhada aí pro teu marido na próxima vez que ele for correr, qual é a cor da meia dele. Mas o mais importante é, solidão é sim uma doença e está sendo potencializada justamente pela nossa relação com as redes sociais e com os smartphones. A gente se basta olhando para uma tela, só que isso gera uma geração de depressivos e pessoas com altíssimos índices de suicídio. Então vamos se salvar, vamos conhecer gente e se relacionar de verdade. Bom, o Refil de hoje vai ficando por aqui, né? Convidando você a se inscrever no canal, compartilhar os episódios do Spotify e, sobretudo, estar aqui novamente amanhã, porque às 6 da manhã tem programa fresquinho, diretamente da praia, onde eu tô me desdobrando aqui para conseguir entregar um negócio de qualidade para vocês. Então, assim, valorizem, beleza? E retribuam, escutando e compartilhando! E se você quiser realmente ajudar a pagar as contas aqui de casa, vai em apoia-se/Refil Podcast e vira um apoiador. É 20 pila, cara. Porra, 20 pila. Hoje eu fui comprar um pastel aqui na praia e não tinha pastel de 20 reais. Aliás, eu vi uma caipira de 40 conto. 40 conto uma caipira! Então assim, eu preciso de 2 assinantes para pagar uma caipira aqui em Torres. Me ajuda nessa, tá? A gente se vê amanhã. E se quiser ir mandando a sua pergunta aí pro Refil Livre de sábado, fica à vontade, tá? Pode ser pelo meu direct do Instagram, pode ser pelos comentários das plataformas aqui, Spotify, YouTube, pode ser como você quiser. Ou até pelo e-mail, contato@refilpodcast.com.br. Fui!